sem trazer esse conceito de política para vocês idosos que precisam conhecer seus direitos, né? Até mesmo para fortalecer o exercício da cidadania de vocês e para vocês fazerem com que esse direito ele seja efetivado, ele seja garantido, né? Em qualquer espaço que vocês estejam presentes. Então, a política ela é uma palavra que vem do grego, né? A primeira parte, polis, significa aquilo que é público, significa espaço público, e tikos significa bem comum, um bem comum para todas as pessoas, né? Eu sempre gosto de trazer esse exemplo, porque foi algo que me marcou na minha história, a questão do exemplo da escola, a questão do exemplo também dos espaços públicos, por exemplo, de uma praça, né, de um Viva, por exemplo. Sempre com essa ideia de que, por que eu, um exemplo lá, e outros jovens, quando estavam na adolescência, vocês mesmos, por que a gente aprendeu na escola que nós não devemos danificar os bens públicos, porque é algo que é nosso. Assim como eu tenho o direito de usar, você também tem, e assim todos os cidadãos têm direito a usufruir daquilo que é um bem comum, daquilo que é uma coisa pública, tá certo? E o que são as políticas públicas, né? Qual é esse conceito? As políticas públicas, elas são uma forma de efetivação de direitos, agindo sobre uma determinada realidade social, através de ações, de programas e de projetos realizados pelo poder público nas 3 esferas. Que esferas são essas, Berenice? Na esfera municipal, estadual e federal, certo? E são um conjunto de ações e decisões do governo pensadas para lidar com o problema, pensadas para ofertar a solução para um problema que aquela comunidade, que aquele setor está precisando, seja na área de educação, seja na área de saúde, seja na área de assistência social, seja na área de transporte, tá certo? Pode passar, Ita. Dona Shirley, Dona Deusanira. Então, vamos conhecer um pouco sobre esse processo. Eu também, professora. Boa tarde. Certo. Vamos conhecer um pouco qual é o processo de elaboração das políticas públicas. Quem estão envolvidos, quais são as áreas, quais os espaços em que essas decisões elas acontecem, elas são elaboradas, elas são pensadas para que essas políticas públicas elas estejam ali disponíveis para acesso da sociedade em geral, né? E aí compreende todos os públicos, da criança, o adolescente, o LGBTQIA+, as pessoas com deficiência, a mulher, os povos tradicionais, os povos tradicionais, indígenas, enfim, toda a sociedade, tá certo? Nessa perspectiva aí de inclusão. Então, quem estão envolvidos na construção, na elaboração dessas políticas públicas que visam solucionar um problema daquela comunidade, daquele município, daquele estado, né, daquela nação? São os partidos políticos, são os políticos propriamente ditos, né, são os nossos representantes, são as associações de classe, são as empresas privadas, são os pesquisadores, a mídia, são grupos religiosos também que também têm o direito de voz, né? Fazendo a ressalva aí para a questão da intolerância religiosa, né? Que nós sabemos que infelizmente ainda existe, mas que esses grupos religiosos, eles são de extrema importância justamente para a questão de contribuir na agenda pública para construir programas, projetos e ações que visem atender e buscar que os direitos dessas pessoas que fazem parte desses grupos tenham esses direitos preservados e muitas vezes até tenham a sua integridade física preservada, né? Então, quem faz parte também
desses atores da construção das políticas públicas são as ONGs, as organizações não governamentais e também os funcionários públicos, tá certo? E em relação aos espaços, quais são esses espaços em que há essa culminância, né, da elaboração dessas políticas para atendimento da sociedade e suas necessidades? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, certo? Os conselhos e as conferências, né? Em momentos anteriores eu falei para vocês da importância de se estar participando dos conselhos, das conferências, dos seminários, né? Para que você tenha voz ativa, você seja ouvido, você tenha direito de voz nesses espaços, principalmente na construção de uma política pública, principalmente na elaboração de programas e projetos ali daquela área, seja saúde, educação, seja assistência, que você esteja necessitando, que a sua comunidade, o seu município, o seu estado esteja precisando, certo? As câmaras e assembleias, né, também, e o Ministério Público, sem dúvida alguma, o Ministério Público muito contribui, né, para essa questão da garantia dos direitos e para a não violação destes, certo? E as secretarias de governo, as comunidades, enfim, todos que contribuem para que essas políticas públicas sejam elaboradas e estejam a serviço da população em geral. Pode passar aí, por favor. Ana Carvalho Cunha. Oi, dona Madalena. Vamos lá, dona. Quem está presente? Maria Deusanira, Maria do Carmo, Maria Alice. Pode passar aí. Raimunda Josefa, Maria Gorete. Certo. Então, trago aqui para vocês também um ciclo que chama Ciclo das Políticas Públicas, né? Aí trago também um exemplo do ciclo, tá? Por exemplo, a identificação de um problema. Um exemplo que eu trago para vocês. A falta de água na região semiárida brasileira, o que compromete as atividades básicas e produtivas dos habitantes, né? A gente sabe que a questão da água, ela é vital para o dia a dia, para as atividades cotidianas, e principalmente se aquela comunidade, ela depender do sistema de água para a sua irrigação. Dona Tereza Lago, a senhora quer falar? Sim, é porque não está dando para enxergar as letras, o que está dizendo aqui no esse exemplo aí, do como ele ciclo. fica numa página só, ele é menorzinho mesmo, tá bom? Ok. Mas eu vou repassar para vocês as informações. Certo. Em continuação desse exemplo de ciclo, qual é a formação da agenda que nós temos? A análise das principais questões envolvidas nesse problema, no problema da falta da água, que envolve saúde pública, envolve a economia local, envolve a educação, envolve o trabalho, o saneamento básico, enfim, a gente sabe que quando se fala em água, ela envolve mesmo muitas áreas, né? E a análise feita, né, pelo poder público, por ativistas, por organizações, entre outros atores, dessa situação, problema aí colocada nesse exemplo de ciclo. E a tomada de decisão. Que tomada de decisão é essa? Qual foi a solução encontrada para que essa situação, para a falta de água na região semiárida brasileira? Trouxe esse exemplo que eu já tinha anteriormente, mas temos muitos outros exemplos, né? A escolha de cisternas como forma de captação e armazenamento da água da chuva, né? E, no caso, o público-alvo dessa política é a população rural e de baixa renda do semiárido nordestino. Então, aquela questão que eu lhe falei, estava falando para vocês. Quando se mexe com a água, principalmente se houver uma atividade ali, uma atividade de geração de renda, ou é uma economia de subsistência, que dependa desse fator, ela, com certeza, envolve muitos aspectos e ela precisa ser tratada com certa urgência, né? Então, fala aí que os beneficiários dessa situação, dessa tomada de decisão, que são as escolhas das cisternas, está envolvidos aí tanto a população rural e também a população de baixa renda, né?
aí ele faz um parêntese cadastrado no CAD único, né? É sempre quando há quando mostra alguma situação de pessoas em situação de vulnerabilidade social, sempre se costuma dizer pessoas inseridas no cadastro único. Por quê? Porque através dessa triagem, desse cadastro único, como propriamente dito, se tem as informações do perfil econômico, socioeconômico e social dessas famílias, geralmente famílias em situação de vulnerabilidade social, de baixa renda, né, que precisam muito de benefícios da intervenção do Estado, né, de benefícios sociais, para se ter ali umas condições de vida dignas, certo? Apenas um parêntese aí nessa questão. E qual a forma de implementação dessa escolha dessas cisternas, né? A execução da política pública que foi desenhada, né? Aí, neste caso, do programa, 1 milhão de cisternas para essa região, para a região do semiárido, né? Que se resume em quê? Na construção de cisternas domiciliares para captação e armazenamento da água da chuva, né? Algo que é bem valorizado, principalmente para essas regiões em que o acesso à água potável, a forma de obter água, ela é um pouco escassa, ela é um pouco dificultosa, certo? E a avaliação, né? O processo de avaliação envolve um olhar crítico, quantitativo e qualitativo para a implementação da política pública, né? No caso das cisternas, graças à avaliação do programa, foi possível identificar a necessidade de sua ampliação, né? Isso no ano de 2008, para a construção de um segundo tipo de cisterna, ou seja, sempre se está avaliando e vendo as possíveis melhorias para ser realizada, né? Com a finalidade de captar água para atividades produtivas, aquela questão que eu falei para vocês do uso da água para a economia local, né? E contribuindo sim para a segurança alimentar, que a gente sabe que onde tem plantio, onde tem agricultura, a água é vital para que haja êxito na solução desse problema. Pode passar, Igor. Certo. Aqui. Vamos lá. Ok, então, falar um pouco para vocês do cenário da construção das políticas públicas e direitos da pessoa idosa, né? Primeiro coisa que se coloca em xeque, se coloca em destaque, a questão do envelhecimento populacional, né? Sempre vocês estão acompanhando que passa atualizações da quantidade de pessoas idosas que está aumentando devido a inúmeros fatores, né? Questão de saúde, a questão de saúde, questão da tecnologia, da medicina, enfim, inúmeras questões que contribuem para esse envelhecimento populacional, né? Que é uma realidade inquestionável, como eu coloquei aqui, e que se constitui também um desafio. É uma conquista, as pessoas vivendo mais, mas também é um desafio contribuir para que essas pessoas usufruam de seus direitos, né? E tenham uma vida com qualidade de vida. Então, para o ano de 2025, projeta-se 1 bilhão e 200 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Ou seja, pessoas idosas vão chegar a essa quantidade de 1 bilhão e 200 milhões. Né? Então, são muitas pessoas idosas e que todos precisam aí ter seus direitos garantidos, e aí é como a resposta que o poder público, né, vai dar, que os municípios, o Estado e a União vai dar para seus munícipes, né, para as pessoas que vivem em seus estados e na nação, de como garantir direitos para essas pessoas, de como garantir políticas públicas que atendam todas as necessidades, seja na assistência, seja na educação, enfim. Então, trazemos também alguns marcos legais internacionais. Quais são, Berenice? Na ONU, em 1982, né, houve uma primeira Assembleia Geral sobre Envelhecimento,
né? Houve também em Viena, na qual foi traçado o Plano de Ação Internacional para Idosos, né? Com o objetivo de promover a independência dos idosos, né? E é algo que hoje sempre há vários documentos, tanto na questão da saúde, quanto na questão... há um documento a nível internacional, que é justamente também relacionado à área da saúde, que traça diretrizes, né? A respeito de como... quais os deveres do poder público para como promover políticas públicas para atender as pessoas idosas. Pode passar aí. Certo. Fixado. Certo. Marcos legais. Então, estamos falando do ciclo de políticas públicas também. Então, demos continuidade. E, embora já na década de 80, a Organização Mundial de Saúde já preconizava a necessidade de políticas públicas para o envelhecimento, né? Somente no ano de 2002, na segunda Assembleia sobre o Envelhecimento, organizada pela ONU e realizada em Madrid, que foi adotado o Plano Internacional para o Envelhecimento, né, sobre o envelhecimento, para o enfrentamento dos desafios do século XXI. Em momentos anteriores, nós conversamos a respeito dessa intensificação que houve, né, dos anos 90 para cá, aqui ainda está em 1980, né, e do ano de 90 para cá, que houve aí um maior ganho em relação às políticas públicas para o idoso. A Política Nacional do Idoso, né, depois tivemos o Estatuto em si. Enfim, então, da década de 90 para cá, a gente vê que os ganhos foram maiores relacionados a décadas passadas, certo? Então, o Brasil, como signatário, se organiza para a inclusão de políticas públicas para esse enfrentamento de desafios do século XXI, né? Como envelhecer bem, como envelhecer melhor. Pode passar aí. Certo. Certo. Então, em 2002, tivemos a segunda Assembleia Nacional, Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento. Foi em Madrid, né? Foi elaborado o Plano Internacional sobre o Envelhecimento, né? Mudanças de atitudes políticas e práticas para proteger o enorme potencial do envelhecimento no século XXI. Certo. Pode passar aí. Ok. Certo. Então, é desse que a gente está comentando um pouco, desse documento realizado em Madrid, no Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento, né, que visava mudanças de atitudes políticas e práticas, né, não só na teoria, mas na prática também, e trazemos também alguns marcos legais nacional, que vocês já conhecem, nós já falamos um pouco, a Constituição, a Política Nacional do Idoso, e só reforçando que na Constituição, no artigo 1º, ele traz a dignidade humana como fundamento, né? E também, com certeza, todas as políticas públicas elaboradas, ela tem como norte esses documentos, né? A Constituição Cidadã de 1988, né? Constituição Federal, e outras leis, né? Que já existem para a garantia de direitos desse segmento, no caso, a população idosa. Então, no artigo 1º da Constituição, traz a dignidade humana como fundamento, né? No artigo 230, eu acho que, sem dúvida alguma, vocês podem até não lembrar que é o 230, mas vocês sabem dizer que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, defendendo, assegurando sua participação na comunidade. A gente sempre fala em participação do idoso, sempre tanto no âmbito familiar como no âmbito comunitário, né? E é dever também da família, da sociedade e do Estado defender a dignidade e o bem-estar do idoso, garantindo a eles o direito à vida, né? Outro marco legal também em relação à garantia de direito do idoso
é a Política Nacional do Idoso, né, que é a Lei 8.842, que nós já falamos aqui, tá certo? E mais à frente nós vamos ter também o Estatuto do Idoso. Pode passar aí, tá? Certo. Certo. Esse que nós já trabalhamos, né, já conversamos, né, que possui 118 artigos, né? Artigo 1º é instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior ou mais que 60 anos, né? E o artigo 3º reforça o artigo 230 da Constituição, falando da responsabilidade que tem a família, a sociedade, o Estado, o poder público, de garantir aos idosos esse direito, né, com absoluta prioridade. Esses direitos que nós já conversamos em outros momentos, que são relacionados à saúde, à vida, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade e o respeito à convivência familiar e comunitária. É tudo aquilo que a gente quer que vocês vivenciem, que vocês tenham, né? Pode passar aí. Que vocês consigam ter em prática aí na vida de vocês. E, dando continuidade, vamos lá. Um dado que eu vou repassar para vocês para atualizar. Uma curiosidade em relação à expectativa de vida. A revisão 2018 do IBGE estendeu a projeção da população para unidades da federação até 2060. Então, segundo dados do IBGE, em julho de 2018, a expectativa de vida do brasileiro alcançou a maior média da história, a longevidade chegou a 76 anos. Um salto de 22 anos em relação ao registrado na década de 60. Então, hoje, a maior média que se tem registrada, né, pelo IBGE é essa de 76 anos. Pode passar, Hidra, por favor. E, certo, o que mais? E essa expectativa de vida para os anos de 2020 a 2050 caminha em direção para uma população idosa brasileira com maior longevidade. Então, de acordo com as análises e projeções do IBGE, nos anos de 2040 a 2060, a expectativa de vida do brasileiro será de 80 anos para homens e 85 para mulheres. Uma expectativa de vida muito boa, né? Queremos que seja mais mais e com qualidade de vida, né? Viver mais e melhor. Isso significa qualidade de vida, isso significa acesso a boas condições de saúde, de educação, de assistência, a convívio familiar, comunitário, social, e também a novos projetos de vida, certo? Ok. Então, esse é o nosso primeiro momento, tá ok? Fechou aí esse primeiro momento. Agora nós vamos para o momento 2. Continuando falando em envelhecimento, expectativa de vida maior, eu gostaria de falar com vocês, fazer um segundo momento, que é falar sobre projeto de vida, tá bom? Eu trouxe aqui, eu vou fazer aqui uma pequena leitura para vocês sobre uma pesquisa que eu fiz a respeito disso. E aí eu queria que vocês fizessem uma atividade. E aí fica à vontade para quem queira participar, tá certo? Então, vamos lá. Os seres humanos têm a capacidade de olhar para o futuro. De uma maneira ou outra, a maioria das pessoas tem um plano em relação à sua própria existência. Ou seja, um projeto de vida. Aquilo que eu quero para a minha vida, aquilo que eu sonho, aquilo que eu acho bonito, aquilo que dá sentido à minha vida, à minha existência, certo? Então, não há, né? Diz que não há uma definição padrão rígida, fechadinha, porque é algo muito subjetivo, sobre projeto de vida, né? Mas diz que pode-se dizer que é um guia que serve como referência para a pessoa se guiar os seus passos, digamos assim, guiar
a sua metodologia, o seu trajeto que você vai realizar, certo? Mas uma coisa certa, em um projeto de vida há duas perguntas implícitas, né? Como eu acabei de falar. O que eu quero fazer, o que eu sonho em construir e como que eu vou fazer isso. A questão do caminho que eu acabei de falar para vocês. Certo. E todo projeto de vida inclui, direto ou indiretamente, as questões de saúde, as questões financeiras, né? Questões familiares, enfim, tudo que engloba a nossa vida. Certo. E o que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Dizer para vocês que a construção desses projetos de vida, ela perpassa por alguns métodos, digamos assim. Quais são eles? O perfil de cada pessoa, a identidade, o passado e as referências de vida. Outro aspecto importante, o agrupamento de interesses, as habilidades, as aspirações e os sonhos, certo? A verificação entre os projetos, né? E a possibilidade de realização desses projetos, certo? Envolve também o autoconhecimento e a adequação da realidade e a adequação desse sonho com a realidade do indivíduo e com a realidade do entorno, do meio social, né? E aí tem uma citação de Bianchi, que lá diz o seguinte: o importante é manter uma vida significativa, com investimentos em si mesmo, nos outros, né? Nos outros, em quem está próximo, em ideias e em sonhos, certo? E aí, eu estava vendo algumas matérias muito interessantes a respeito disso, de projetos de vida, de sonhos na terceira idade, né? Eu vi um exemplo muito bonito de uma senhora já idosa, que ela sempre gostou de cozinhar e ela, com esse hobby, depois de aposentada, hoje em dia ela tem um site que ela ensina a fazer receitas e que ela trabalha fazendo comidas em um restaurante, ou seja, ela teve a vida profissional dela, trabalhou e tal, mas algo que ela sempre gostou, sempre quis, e ela conquistou através do trabalho dela e também com a ajuda, né, desse hobby dela, conseguiu dar entrada no apartamento dela. E tem o exemplo também que a amiga Conceição trouxe em momentos anteriores, a questão da idosa, que ela mesma é a modelo da coleção de lingerie que ela fez, né? Que ela lançou, na verdade, como empresária. E outro exemplo também é de uma senhorinha que ela era auditora fiscal, de 80 anos, aposentada. Ela escreve poesias e, após a aposentadoria dela, foi bonito de ver a reportagem, ela mesma digita aquilo que ela escreve e ela já conseguiu publicar 3 livros. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer-lhes da importância de ter essa vida significativa, como falei na citação de Bianchi, de ter projetos de vida e que, muitas das vezes, esse é o momento, digo, esse é a fase da vida em que vocês estão, de realizar sonhos ou projetos que vocês têm guardadinhos no coração e que ainda não foi possível realizar. Por N motivos, seja por motivo de familiar, seja por motivo condições financeiras, talvez, seja por motivo de tempo, seja por motivo de trabalho, ou se sentir sozinho, por exemplo, alguém que tenha vindo morar aqui e não mora perto dos familiares, não sente esse apoio, não se sente seguro, por N questões. E o que eu quero
de vocês que vocês se exercitassem e fizessem agora. Talvez vocês já tenham feito isso, mas assim, quem quiser externar, dividir conosco esses sonhos, essas vivências, eu gostaria que vocês se manifestassem e falassem, tá? Vocês assistiram, e aí, essa é a primeira pergunta, né? Em relação aos projetos de vida de vocês, aos sonhos, aquilo que vocês têm vontade de realizar, né? Vamos aproveitar que nós estamos próximo das férias, e aí, assim, pensar um pouco, ver o que nós podemos fazer, não só nesse tempo que a gente vai chegar das férias, mas para frente, projetos de vida, de sonhos. Quais os projetos de sonhos que vocês podem dividir conosco aqui nesse momento, e perguntar também se alguém de vocês assistiu o documentário Envelhecência, que eu havia comentado anteriormente com vocês, que é um documentário muito interessante, porque ele traz exemplo de pessoas que mostram que a idade é apenas um aspecto da vida e que em cada fase da vida, independente da idade, você pode sim realizar novos projetos, realizar novos sonhos ou aprender coisas novas. Enfim, uma série de possibilidades, uma infinitude de possibilidades, tá bom? Eu vou abrir as inscrições, aí vou organizar. Quem quiser falar e se sentir bem, pode falar, tá certo? Vou organizar aqui a inscrição, tá certo? Quem quiser se inscrever, pode levantar a mãozinha. Em relação a sonhos, vontades, bem, eu queria aprender a fazer tal coisa. Sei lá, tocar um instrumento, ou então, Berenice, eu tinha vontade de sair em alguma brincadeira, ou em alguma dança, ou eu queria aprender a dançar, mas eu ainda não consegui realizar esse sonho, talvez eu tenha vergonha. Enfim, sintam-se à vontade. Dona Deusanira já se inscreveu. Dona Maria do Carmo, eu vou organizando aqui. Primeiramente, Dona Deusanira. Aí depois a gente vai chamando aos poucos. Leila. Okay. Já é para eu falar? Já pode, Dona Deusanira. Então, na altura do campeonato, eu com 69, o que eu ainda desejo. Sim. Aprender inglês e espanhol. Inglês e espanhol. E viajar. Amo viajar. Nunca pude fazer como gostaria, mas ainda desejo isso muito. E, portanto, é necessário que eu tenha um pouco desses conhecimentos de outras línguas para que eu possa, né, me conduzir bem, assim, me desenrolar, vamos dizer, me desenvolver bem no meio, onde eu chegar, entendeu? Entendi. Porque um dia desses, uma amiga minha que sabe, assim, um tanto boa de grana. Sim. Ela é viúva e me fez um convite a gente visitar a Alemanha, que ela tem uma filha que mora lá, tem netinha, tudo. Então, assim, que ela está projetando essa viagem e me convidou. Aí ela tem até me ensinado como adquirir euros para poder facilitar, né, a questão das despesas, transporte e tal. Certo. Então, eu não penso mais em trabalho, porque eu trabalhei desde os meus 12 anos de idade. Então, minha vida toda foi trabalhar, certo? Não adquirir riquezas, mas o meu bem maior, minha maior riqueza foi ter criado 4 filhos, e hoje cada um é independente, cuida da sua vida, ainda tem uma filha para casar. Mas os outros 3, cada um dono da sua, né, responsabilidade, já tem filhos, inclusive, eu já tenho até um dos primeiros netos que casou há 1 ano atrás, já me anunciou que eu vou ser bisavó.
Aê! Então, você não, já sou, né? Porque o bebê está crescendo lá no ninho. Então, minha amiga, o que eu posso te dizer é isso. Já conheço, né? Já conheço a Deus, já sirvo esse Deus maravilhoso, e eu creio que é Ele que está me dando essa perspectiva de vida ainda. Então, o que eu penso é isso: fazer o bem às pessoas, amar as pessoas, cuidando de mim também, né? Não só dos outros, porque até um certo tempo da minha vida, eu só cuidei das pessoas. E eu estava assim me anulando, entendeu? E então Deus me fez entender que eu também preciso de cuidados, que eu tenho que me Também cuidar tem direito a primeiro, cuidados. né? Eu tenho direito e que eu preciso me cuidar para poder cuidar de alguém futuramente, né? Sim. Porque a idade já bateu na porta. Graças a Deus que eu tenho saúde. Então, eu quero muito realizar ainda esses desejos aqui. Certo. E estamos aqui torcendo para a senhora realizar todos esses sonhos. Obrigada. E realizar esses objetivos. E sim, vá, viaje, conheça, nos conte como é que foi tudo lá. Tá nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor, é pela fé. Teacher, excuse me. Sim. Little girls. Tem Little Maria girls. Alice. Rapidinho, little girls. Rapidinho. Quem tiver interessada no curso de inglês, my daughter, minha filha, ela dá aulas de inglês, ok? Aulas online também, ela faz vários pacotes. Quem tiver interesse, está aqui o comercial. Pode me procurar. Esqueças. Tudo está conspirando para a senhora realizar seus objetivos, viu, Dona? Tá vendo? Tô ouvindo aqui, já tô ligada. As portas estão se abrindo, né? Tem também aquele Duolingo, eu faço Duolingo todo dia. É bom. Que é de inglês. Sim. Certo. Agora, Dona Leila, a senhora está aí? Que a senhora se manifestou. A senhora vai falar? Ô, Berenice, boa tarde. Eu já entrei um pouco atrasada. E primeiro eu gostaria de saber o tema da aula, que eu não copiei, estava acompanhando, mas você já tinha passado. É políticas públicas, Nós falamos um pouco sobre a construção da política pública, e aí nós viemos tecendo a importância dessas políticas públicas consciente de que há um envelhecimento populacional, há um aumento da longevidade de vida também. Microfone, Leila. E aí, eu falei um pouco sobre o conceito de projeto de vida e eu lancei a pergunta: e vocês, quem de vocês pode socializar com a gente, conosco nesse momento, os seus projetos de vida? E se alguém aqui assistiu o documentário Envelhecência e gostaria de dividir também um pouquinho, rapidinho, da opinião, da impressão que teve do documentário e de que exemplos do que proporcionou em relação à reflexão de vida assistir esse documentário e conhecer as histórias que estão lá. Eu assisti, né? Eu me inscrevi, estou a segunda pessoa. E eu assisti mais esse. Tu sabe que eu não estou lembrada muito bem dele, porque estava tendo várias falhas, né? A internet não estava boa. E eu fiquei de voltar a assistir novamente. Mas, assim, em relação a mim, né? Maria do Carmo, mãe de 3 filhos adultos, avó de 6 netos, e professora de profissão e concursada na função administrativa. Uhum. A minha casa, eu moro aqui, eu digo sempre para os meus amigos que aqui é a minha terra de Canaã, na Vila Luizão, onde o Senhor me deu ela de presente, né? Eu não tinha casa, eu morava em casa alugada, morei com a minha mãe muitos tempos, depois fui morar com o pai dos meus filhos, mas era em casa alugada, depois voltei para morar com a minha mãe depois da separação,
e aí depois acabei adquirindo esse pedacinho aqui de chão. É uma área de ocupação, mas eu não participei dessa ocupação. Quando eu vim, já existia uma casa, né, no terreno, e esse era de umas amigas da minha irmã. E eu vim, tipo assim, tomar conta desse terreno para elas, porque elas trabalhavam no centro, e era muito difícil o transporte para cá. Então, eu vim para cá com os meus filhos, e aí depois eu fiz a proposta de compra para elas, né? E elas aceitaram a proposta, e aí eu adquiri, assim, pagando em parcelas, né? E depois, graças a Deus, se tornou minha, né? Então, Sim. aqui eu já acolhi várias pessoas, amigos dos meus filhos, minha mãe, minhas irmãs, e aí eu vivo aqui. E assim, eu sou missionária da Igreja Católica, sou catequista, eu já viajei em missão para alguns lugares. Eu acho assim uma coisa assim muito maravilhosa essa questão ao encontro dos nossos irmãos que estão lá do outro lado, né? Muitas vezes abandonados, sofridos, né? E aí quando a gente vai ao encontro deles, lá a gente também encontra Jesus. Certo. Porque Jesus já está. Certo. E são esses os momentos, são esses os projetos que a senhora tem em continuar a fazer essas atividades, não é isso? Sim, mas agora nesse mês de junho para julho, eu recebi uma proposta de entrar na política partidária, e aí, fazendo parte de um coletivo, eu faço parte de uma mística chamada Bem Viver, Mística para o Bem Viver. E aí nós estamos trabalhando a economia de Francisco e Clara, trabalhando a questão da sinodalidade, né? E assim, fomos estudando e trabalhando, e descobrindo que nós devemos querer o bem não só para nós, mas para todos, né? Esse bem comum, né? Ele deve existir para todos. E aí, através dessa mística do bem viver, nós fomos gestando, né, esse filho chamado, né, esse coletivo do bem viver. E aí nós estamos nessa proposta de nos lançarmos, somos pré-candidatos, né, do coletivo Bem Viver, e após a convenção, que será agora em agosto, nós somos filiados, né, à Alternativa Popular, que faz parte do PSOL. E aí, depois da convenção, se assim quiser, nós seremos candidatos a deputado federal pelo PSOL como coletivo. É uma proposta nova, né? Assim como foi a proposta do PT com o coletivo Nós, assim também nós nos colocamos, né, como coletivo do Bem Viver para a cadeira federal. Então, nós estamos nessa, né? Eu preciso contar com o apoio de vocês, dos colegas, para a gente possa chegar lá, né? Ou seja assim o que Deus quiser, né? Se Deus nos chamou para nesse momento, esse novo, que eu nem pensava em política partidária, eu geralmente repudiava, porque quando a gente não conhece, a gente tem essa indiferença, né? A gente não quer nem saber, porque todo político é ladrão, e eu acho essa palavra horrível, mas a corrupção, né? A política está desacreditada, então é muito sério desmistificar tudo o que esses anos todos, né, foi sendo construída na política do Brasil.
né? Certo. É um país democrático, mas aí a gente percebe que a democracia é apenas para uns, a política é apenas para uns, os direitos também só para alguns. Então, mas daí a necessidade de participação, né? Que bom que a senhora está participando e conhecendo um pouco mais. Dona Maria Alice, sua vez de falar. Seu microfone está desligado. O microfone, Dona Maria Alice. Tá bom, professora. Eu já tive a felicidade de passear bastante, viu? Eu já fui em Buenos Aires, já fui em Patagônia, né? E também em Argentina, com minhas filhas, né? Sou feliz por isso, né? De alcançar esse passeio, essas coisas, e tenho vontade de passear, né? Mais ainda. E meu sonho realizado, que eu quero realizar, é aprender a tocar instrumento, né? Na igreja. Estou tentando, né? Sou ministra, sou missionária, participo de um grupo da infância e adolescente como assessora das crianças, né? E sou feliz por isso, né? Já participo muito na igreja. Agora mesmo a gente está em peregrinação com Nossa Senhora da Penha. Estamos levando de comunidade em comunidade nossa missão, né? Que vai começar nosso festejo e a gente está fazendo essa linda peregrinação pelas comunidades. Então, eu participo muito. Sou missionária, não estou parada, vão me buscar e me leve. Sou feliz por isso, né? Porque as pessoas têm o prazer de estar junto comigo, viu? E eu sou feliz, quero passear mais, quero tocar instrumento na minha igreja, é meu sonho, viu? Sou feliz, tenho 10 netos, tenho 7 filhos, todos já com sua responsabilidade, né? Mas sou feliz, sou muito feliz por isso. E muito obrigado, viu? Pela essa aprendizagem que você está passando para mim. Cada vez mais quero aprender, sou feliz por isso também. Muito obrigada. Obrigada, Dona Alice, Dona Maria Alice. Dona Silvina, por favor. Opa, estou aqui. Professora, o meu projeto, eu já tenho 74 anos, casei 2 vezes, estou viúva 2 vezes, não pari, mas criei umas sobrinhas essas também que não estão mais aqui, já se foram. Tenho 2 sobrinhas netas que eu crio, que eu tomo de conta, uma já tem 20 anos, a outra tem 15. Então, o meu projeto, nestas alturas do campeonato, se Deus me permitir, é deixar essas meninas, como se diz, guiada na vida, como se diz, como dizia meu pai, guiada na vida. A mais velha já faz faculdade, a caçulinha que tem 15 já faz o ensino médio. Então, se Deus me permitir, o meu desejo, o meu sonho é esse. É deixar essas meninas encaminhadas. Excelente. Dona Leila, por favor. Leila Campelo. Ligue seu microfone. Meus projetos de vida, porque são muitos, né? Agora que eu tenho 57 anos, eu amo cuidar da natureza, né? Eu amo, inclusive estou aqui no interior, estou em Palmeirândia, né? Um calor tremendo, mas estou muito alegre, porque daqui a pouco vou molhar minhas plantinhas aqui, minhas hortas, meus pés de árvores, né? Então, já é um projeto para o futuro, né? Porque cuidar das plantas, cuidar da natureza é uma terapia, né? E já estou preparando esse ambiente para esse futuro. E todo o meu projeto de vida está muito voltado para as questões ambientais, né? Porque eu visto essa camisa, gosto muito dessa causa, né? Deus deixou a natureza para nós cuidarmos, para nos dar tanta coisa. E assim, eu visto mesmo a camisa, sou ecologista, fico muito inquieta quando eu vejo assim derramamento de água, vazamentos pela rua, sabe? Eu
milito nessa causa, né? Já cheguei até ir na CAEMA avisar que tinha um certo local que estava destruindo água. Enfim, eu milito mais nessa causa. Meu projeto de vida está muito voltado. Já sou mãe de 3 filhos, já tenho 3 netos, né? E como disse Silvina, já os meus filhos, para a glória de Deus, já estão encaminhados, né? Já são casados. E a gente cuida de gente, né? Projeto também de cuidar de gente, de dar uma palavra, de ser voluntária também, tenho essa veia do voluntariado, né? Acho lindo isso, quem se propõe a essa causa. Então, eis-me aqui, pedindo a Deus aí para Ele me tornar útil cada dia mais nessa terra. Certo. Dona Maria Lúcia, Maria Lúcia, cadê ela? Estou aqui, professora. Certo, pode falar, amiga. É porque eu falei lá na hora da intenção de aprender inglês, né? Ah, sim. Mas sonhos e projetos eu tenho muitos. Certo. Eu tenho 53 anos, é meu primeiro ano na UNIT. Entrei quase que na marra, porque uma amiga queria tanto que eu fosse, eu dizia que não dava para mim, não dava. Aí ela disse assim, Nina, pelo menos bota teu nome. Mas o mais interessante é que eu tô dentro e ela nunca foi. Olha aí, tá vendo? Mas para mim, assim, eu perturbei muito Dona Lúcia para botar meu nome. Dona Lúcia bota, não tem vaga, mulher bota. Peguei tudo que foi documento e fui lá e me matriculei. E eu tô amando, assim, para mim foi de Deus mesmo. Sim. Eu nunca costumo deixar meus projetos assim pela metade, sabe? Que bom. A perseverança na realização é muito importante. Pois é. E eu tenho, como diz a amiga, eu tenho muitos sonhos, muitos projetos. Estou com um projeto novo ainda para este ano e eu quero me organizar, que eu era uma empresária, acabei falindo, deixei muitas dívidas. Eu quero honrar, Deus vai me honrar. E eu quero em 2024, talvez 2023, ir para a Europa, porque a gente tem que sonhar logo, bonito. É isso aí, é sonhar e realizar. Tá certinho. Vai dar certo. Vai dar certo. É isso aí. Desistir jamais. Tá Tenho certinho. 3 filhos, meus filhos ainda moram comigo, não tenho netos ainda. Apesar do meu filho mais velho ter 34, mas eu não tenho neto. E o sonho de toda mãe é realmente ver seus filhos. Eles são independentes, trabalham, graças a Deus. Meu filho passou por uma grande empresa agora, graças a Deus. E aí, assim, querer ver meus filhos independentes totalmente, cada um nas suas casas, nos seus apartamentos, é Ave Maria, minha realização total. Interessante. Interessante que isso é algo assim que eu sempre estou fazendo leituras a respeito desses temas e tal. E aí, assim, me chamou a atenção que 2 de vocês demonstraram essa preocupação em relação aos membros familiares, nessa preocupação da família estar organizada, estar com seus empregos, está com uma certa estabilidade, né? Muito interessante. Eu acho assim que nós mães, esse é uma mãe vendo seus filhos encaminhados é a maior felicidade. Eu acho que para uma mãe é assim como missão cumprida. Eu me sinto assim, entendeu? Ver um filho sofrendo, eu estou eternamente sofrendo. Ver meus filhos bem, eu também estou 100% bem. E assim, professora, a minha história, a minha vida é uma novela, mas assim, para começo, eu vim do interior aos 14 anos, eu trabalhava na roça, sou filha de lavradores, né? Fui empregada doméstica, me superei, fui aos 20 e poucos anos, eu já tinha minha casa própria, fui empresária, fechei minha empresa agora no final de 2018, peguei o meu ponto, aluguei. Hoje eu fechei contrato com uma grande empresa, uma empresa nacional, né, conhecida. E isso, para mim, assim, tudo foi plano de Deus. Que, assim, que se eu planejasse, não tinha dado tão certo com os meus planos, entendeu? Porque em 99, quando eu separei do pai dos meus filhos,
eu fiquei onde eu estou hoje porque, para mim, naquele momento, era a pior opção que tinha para mim. Para ele, aquela era a pior opção, que era um terreno, que eu não tinha casa, eu não tinha como sustentar meus filhos. E teve parente que me deu a mão, me reergueu. E hoje, esse terreno que não tinha valor, ele se valorizou e é o que vai me sustentar, entendeu? Então, para mim, assim, é luta constante. A gente não pode desistir nunca. Porque todo mundo passa por dificuldade, eu tenho certeza disso. Quando a gente fala com outra pessoa, ela também tem uma história de luta, de batalha. Mas eu estou em aula. Então, é o que eu tenho para dizer. Sonhos tenho muito, projetos muito, e eu tenho fé. Graças a Deus, eu tenho Deus na minha vida e tenho fé. E vou chegar lá, se Deus quiser. Vai sim, tenha fé. Então, alguém mais gostaria de falar? Então, a todos e todas, né? Não temos só mulheres. Eu sempre gosto de falar meninas, mas aí nós temos homens também aqui. Temos o seu Alberto também. E aí, todos e todas. Eu fico feliz, né? Depois dessas falas maravilhosas, depois de ouvir e sentir vida, sentir significado, sentir vontade de realizar, de sonhar e de construir novos projetos, de ter vários sonhos e projetos para o futuro, né? Aqui tem pessoas de diversas idades, né? Tem a Maria Lúcia de 50 e pouco, tem pessoas com mais idade. Nós temos a dona Silvina, que tem 74 anos, né? Então, assim, é importante e é muito importante e é gratificante ver, né, esses sonhos de vocês, essa vontade de realmente ver que vocês têm projeto de vida, têm perspectiva, têm sonhos. É aquela história. Não basta ter anos de vida, né, que tenhamos vida nos anos que nós tenhamos, independente de quantos anos forem, que esses anos tenham vida, tenham significado, né? Tenham engajamento, né? Tenham aí um sentido, né, de mover, de histórias de superação, enfim, de realmente fazer valer a oportunidade que temos, né, sem ser falácio, sem estar falando coisas clichês, não. De dizer, sim, da importância de realizar, né, de ter projetos de vida e buscar realizá-los, independente do tempo, independente do local que você estiver, tá bom? Eu queria agradecer pela atenção de vocês, queria agradecer também pelos encontros que nós tivemos, né? Vez ou outra, uns minutinhos a mais, mas eu sempre peço desculpas, e dizer que é sempre bom ter esses momentos com vocês, tá certo? Professora, uma pergunta antes da senhora sair. O documentário que a senhora falou, eu encontro aonde? Eu queria assistir. No YouTube, e é essa a dica que eu queria deixar para vocês, assistirem o documentário Envelhecência, tá certo? Tem no YouTube, ele dura 1h20 minutos, mas, assim, tem histórias de vida lá que vocês vão amar, inclusive, eu identifiquei até uma fala que uma das mulheres falou lá, em uma de vocês, quando ela disse assim, eu até agora da minha vida, eu vivi para cuidar dos outros. Agora, nessa fase da vida, ela tem 56 anos. Eu decidi que está na hora de eu cuidar de mim. Agora é a minha vez. Com essas palavras, gente, que significativo. Que vontade de viver. E que olhar voltado para si, para a importância do seu eu, para a importância da sua história de vida, para a importância da sua realização, seja pessoal, seja profissional. Tá certo? Então, obrigada a todos e todas. Tchau, professora. Obrigada. Até mais. Obrigada, professora. Boas férias. Assista o documentário.
Muito obrigada pelas aulas. Vou assistir, vou assistir. Amando sempre. Já pedindo. Uma Envelhecência. O nome do documentário. Tá certo? Dura 1h20. Deixa eu ver se eu consigo. Leila, vou mandar para a aula. Tchau. Deixa eu ver se eu Boas consigo. férias. Tchau, professor. Tchau. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Amanhã nós nos encontramos ainda com algumas lá na aula como é? Do coral. Ainda temos. Não é possível que você tenha um CNPJ e você não está faturando em 30, 40, 50 mil reais por mês. Deixa eu ver se eu consigo capturar aqui.